Conversando com Elias Ferreira. E de volta aqui, conversando com Elias Ferreira e conversando com o doutor Everaldo Patriota, mais uma vez aqui destacando um advogado com 43 anos dedicados à advocacia, já foi desembargador eleitoral, presidiu a Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB Nacional e, claro, foi conselheiro da Comissão dos Direitos Humanos, né, que foi criada aqui, o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Doutor Everaldo Patriota, a gente conversava no bloco anterior, bem no finalzinho, sobre como era a justiça antes da ditadura. Como é que ela ficou depois que foi declarada aí a vacância da presidência, de que uma tríade de generais assume o comando da nação e a partir daí se perpetua por 21 anos e principalmente qual é o legado, qual é a herança que a ditadura deixa para o sistema de justiça brasileiro? Veja, tão logo se instaurou a ditadura, se cassou o habeas corpus, então o Supremo ficou manietado. Os que ousaram desafiar a Revolução, como o ministro Wandelin Evaristo, o ministro, lembro já do outro nome, foram cassados, 2 ministros do Supremo, depois cassaram mais. Então, o Supremo ficou intimidado. Mas era melhor um poder judiciário funcionando do que fechado, porque alguém tinha que substituir o poder judiciário. Então, os militares não ousaram a esse ponto, mas censuraram decisões, caçaram magistrados. Se caçaram o ministro do Supremo Tribunal Federal, não precisa lhe dizer mais nada. Caçaram o ministro e botaram o ministro que lhe foram simpáticos. Então, o Supremo tentou resistir como pôde, o judiciário todo intimidado, mas, quando vieram os ventos da distensão, Raimundo Fauro, da OAB, presidente nacional da OAB, lutou muito pela distensão, né? A instituição, brigou muito pela distensão política, pela reabertura da imprensa, fomos para a luta da anistia, fomos para a luta das diretas já, etc. e tal, pedimos constituinte exclusiva. E o judiciário, nesse período, o legado foi de algumas resistências. Perderam os cargos, mas saíram com dignidade, ministros, desembargadores. E aí, o que interessa é que no dia 6 de outubro de 88, se implanta uma nova ordem constitucional, ninguém mexeu com o Supremo. O Supremo continuou com 11 ministros. A maioria do Supremo, no dia 6 de outubro de 88, a maioria mesmo, acho que 8 a 9 ministros eram nomeados pelo regime anterior, alguns já por José Sarney, como o ministro Celso de Mello. Mas tinha uns 8 ministros seguramente nomeados, né, na época da ditadura. Esses ministros continuaram, não foram atingidos. Nós continuamos com a mesma LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura de 79. Mas o que é que muda com o texto de 88? Você cria um judiciário, você cria um poder judiciário forte, um Ministério Público muito forte, mas você abre a expectativa com os direitos e garantias fundamentais elencados, principalmente no artigo 5º, é um dos rolos maiores do mundo ocidental de direitos e garantias. E a cidadania começa a se acordar, se afirmar e perder um pouco do temor, que era um temor. A gente tinha um certo medo de criticar o judiciário. O judiciário é um poder da República. As decisões não podem ser desqualificadas. Eu não posso tratar de forma desurbana ou desbordando para calúnia, para difamação, etc., etc. Mas as decisões passaram a ser decisões de um poder, como uma decisão do Congresso, como uma decisão do Executivo. Então, as discussões sobre... Veja como é que uma sociedade amadurece, como ela avança na cidadania. Rapaz, o Supremo acabou de decidir um tema. Depois do repetitivo, dos temas, das súmulas. Rapaz, essa súmula do Supremo é injusta. Você não podia dizer isso. Qual é o problema de achar uma súmula do Supremo iníqua, injusta? Não tem problema nenhum. É do regime democrático. Nelson Hungria, ministro de saudosa memória, dizia que o Supremo era o último a errar. E, recentemente, o ministro Luiz Fux disse que por trás da toga tinha um coração e que o juiz errava. O juiz é um ser humano. O juiz ficou mais humanizado. A gente tenta humanizá-lo todo dia, né?
Porque antigamente na faculdade dizia que ele era um ser quase assim, superior, que não errava, que era uma pessoa que neutra. Eu gosto de Aire de Brito, que diz neutro é detergente de supermercado. Não existe homem neutro. Neutro é um robô. É um androide, que eu nunca vi um. Todo homem tem ideologia, tem paixão, tem virtude, vicitude. Senão ele não é um homem. Eu não posso desumanizá-lo para ele ser juiz. Ele tem que continuar sendo um ser humano para ser juiz. Bem, parece-me que ultimamente as críticas ao Supremo Tribunal Federal têm ganhado outros contornos. E aí a gente tem os ingredientes da atualidade, né? As fake news, que mobiliza pessoas numa condução errada para um destino também essa polarização equivocado. Também, ela não contribui, porque quando eu entro numa discussão com uma ideia pré-concebida, como se fosse um mantra, um dogma, fica difícil a gente dialogar. Né? Se eu chegar aqui e digo, Elias, o Supremo não pode fazer isso. Mas por que não pode? Senão não adianta você discutir. Não, mas peraí, diga por que não pode, vamos discutir, vamos conversar. Você tem que ser realista. Se o judiciário brasileiro não tivesse tido um certo pulso, nós não teríamos tido as eleições de 22. Mas houve excesso. Esses excessos comprometeram o pleito? Eles foram necessários? A vontade popular, ela prevaleceu. Foi respeitada? É isso que interessa no pleito. O que é sufrágio universal? É a vontade popular ser respeitada. Ponto final. Se eu não gostei, eu vou para a oposição e me preparo para a próxima eleição. É assim nas democracias. Não é diferente. Concorda? Eu não gostei, vou guardar as armas, vou me preparar e na próxima eleição eu disputo. Eu não vou agora atirar pedras num sistema que eu estou nele há 20 anos, 30 anos, o mundo elogiando. O último elogio ao sistema eleitoral brasileiro foi do Trump. Por incrível que pareça, que disse que era um sistema admirável. Um país continental como o nosso, em menos de 24 horas a gente tem o resultado de uma eleição presidencial. Todo digitalizado. Não vota mais mortos, não vota mais defunto, não vota um pelo outro. Aí eu opero esse sistema, eu aceitei esse sistema. Depois do resultado eu digo que o sistema não presta. Eu fico minando o resultado, então era preciso que nós saíssemos dessa polarização e tivéssemos uma certa noção de... saísse do complexo de vira-lata e tivéssemos uma noção do Estado Democrático de Direito. Eu preservar as instituições. As instituições, mesmo com seus defeitos, mas são instituições que precisam ser preservadas. Senão, eu vou prescindir do Poder Judiciário, eu vou prescindir do Legislativo, daqui a pouco eu fecho o Legislativo, porque eu não gosto das leis que estão aprovando, eu fecho o Judiciário, porque eu não gosto de suas decisões, aí nós voltamos à ditadura. Mas a proposta anterior era de fechar a Justiça Trabalhista. Sim. Por quê? O trabalhador não precisa, a gente tem realmente uma relação de trabalho tão perfeita assim que a gente não precisa de alguém para mediá-la? Elias, você agora abre uma seara que é a do capital contra o trabalho. O capital é voraz. O mundo todo vive uma crise agora, o comércio internacional, porque quem acha que é o maior do capital, é o maior do mercado, pode desorganizar todo esse mercado, impor um tarifaço, dizer ao mundo, eu sou o mais forte. Parece aqueles filmes de cowboy. Eu atiro mais rápido e vou atirar para todos os lados. Né? Então, o capital, e são os próprios teóricos do capital que estão dizendo que o capital produziu uma desigualdade tão imoral, tão brutal, que se não for revista, não adianta você ter trilhões com bilhões passando fome. Como é que fica? Vamos lembrar Josué de Castro, que dizia nos anos 50, vai chegar o dia que quem tem o que comer não vai dormir, porque quem não tem o que comer não vai deixar. Bem complexo aí então, veja, o pensamento. Não adianta. Você veja, durante a pandemia, os bilhardários ficaram mais ricos ainda. É um sistema de concentração. Agora, aí você diz, queriam acabar a justiça do trabalho. Por quê? O capital não quer encargos sociais, o capital não quer previdência sustentável, o capital não quer proteção ao trabalhador. Ele quer um trabalhador pejotizado. Ele quer um trabalhador precarizado. A gente volta para os direitos humanos e para a democracia. Em 2025, pode anotar aí,
teremos uma série de ações dos Ministérios Públicos do Trabalho, país afora, descobrindo trabalho escravo. Sim. É brincadeira um negócio desse? Em 2025, trabalho escravo e em situação análoga à de escravidão. Isso até nas casas, até dos lares, nas grandes cidades. Você vê São Paulo, de vez em quando, para esse boliviano, venezuelano, e brasileiros mesmo, debaixo de um galpão, num subsolo, trabalhando 16, 18 horas por dia, como se estivesse antes da Revolução Industrial. E naquilo que foi originário da nossa escravidão, né? Cana-de-açúcar e café. Sim. Estarão por lá o tempo todo. Isso nos dá uma ideia de como a gente avançou e como a gente tem hora que parece tem sido impedido de avançar. Tem hora, Elias, parece que ele está voltando para a Idade Média, com fogueira e tudo. Porque nós temos uma justiça eleitoral que é a justiça que não é permanente, não é, doutor? Sim. É uma justiça transitória. Ela é permanente como instituição. Como instituição. Mas que ela atua nos pleitos. Mas transitória na sua composição. Na sua composição. Ela é móvel. E ela consegue ser célere, ela Sim. consegue dar resposta, ela consegue ser, inclusive, muito respeitada. É modelo para o mundo. Por que as outras justiças não acompanham, já que são institucionalmente e vitaliciamente permanentes? E é interessante, Elias, você tocou num ponto interessante. A Justiça Eleitoral, a sua cúpula, mesmo tendo a participação do quinto, né, dos advogados, etc., mas quem compõe o Tribunal Superior Eleitoral? Ministro do Supremo, ministro do STJ. É parte do corpo permanente dessa instituição judiciária que tem jurisdição 24 horas por dia, os 365 dias do ano. Né? Então, é preciso... Alguém disse que a natureza não dá salto. Nós somos um país que a gente faz muita concessão. Né? Muita, você vê. A emenda 45 disse que prazo razoável, o processo deve ter uma duração razoável. Né? Um dia estava uma série de estudantes do SESMAC, com o professor Marco Joel, lá no pleno do tribunal, aí falou um desembargador, falou o procurador de justiça, doutor Everaldo, eu queria que desse uma palavrinha. Eu olhei para aqueles jovens, aí disse, vocês têm que rezarem para viver mais do que Matusalém. Hoje vocês vão assistir nesse pleno uma arguição do incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo relator numa apelação civil de uma ação popular que tem 33 anos que tramita. Quando nós terminarmos esse incidente, vai voltar a julgar a apelação. Depois pode ter especial, extraordinário para o STJ e para o Supremo. Rezem para eu estar vivo e ver a coisa julgada disso. Então, é essa situação. É uma ação popular contra uns atos da mesa diretora da Assembleia de 91. Então é preciso, veja, o CNJ tem feito um esforço muito grande, tem aquela história de meta e tal. Você tem hoje uma certa competição até entre os membros do próprio Tribunal de Justiça para ver quem produz mais, quem tem o gabinete mais azeitado, quem zera o seu gabinete. Há áreas de mudança que eu espero, que eu comecei com uma sentada em livro, as audiências feitas à caneta, né? Depois veio a máquina elétrica, depois veio o computador, depois veio o assessor, depois veio um monte de estrutura, depois veio o processo digital. E agora tem inteligência artificial. Agora tem a inteligência artificial para trabalhar, por todo mundo. O que é que eu espero? Que essa jurisdição dela seja célere. Os interesses econômicos de vulto, Elias, não vão mais para a jurisdição estatal, porque não pode esperar a resposta da jurisdição estatal. Eu, quando ministrava aula de prática forense civil, dizia, no futuro, a justiça estatal vai ficar para a família, alguns aspectos que tem incapaz, penal, e o juiz punindo o Estado nunca vai abrir mão dele, e fazendária. Porque as composições, até os cartórios extrajudicialmente, já podem fazer busca e apreensão. Ontem se dava notícia, os sites da Noreg, da primeira busca e apreensão já realizada de forma extrajudicial. Então o judiciário também deve pensar um pouco, ele não pode ficar desimportante. E principalmente a demanda dos mais frágeis do ponto de vista social, dos mais vulneráveis. Né? É aquela demanda imensa da Defensoria Pública, de pessoas que não podem contratar um advogado, mas o Estado tem que assegurar por família, por uma pensão, por uma separação, por uma guarda. Isso não pode ser contido. Por um exame, por uma cirurgia que não foi feita, por um remédio que não encontrou na farmácia, lá, farmácia popular. Então, é preciso que o judiciário se comprometa
com esse jurisdicionado que mais precisa e que mais debate aporta. Porque a ideia de justiça ela não é mais efetiva. A sua efetividade para uma pessoa dessa é que importa. O interesse privado, classe média alta, interesse patrimonial, mas esses interesses são existenciais. Você pensou, uma pessoa está com câncer. Você está num país que tem uma lei que você tem que começar o tratamento com 60 dias. Essa lei ainda é um absurdo, porque se eu diagnostico um câncer na segunda, na terça é para eu iniciar o tratamento. Quimioterapia, fisioterapia, o que for preciso. Então, tudo isso tem o quê? Com a dignidade de cada pessoa. Eu estou falando do lado existencial das pessoas. Se eu estou doente hoje, eu preciso do médico hoje, eu preciso do remédio hoje, eu preciso de uma terapia amanhã. Eu fico imaginando o acesso à justiça no Brasil. Ele é melhor do que já foi em todas as épocas? Não, veja só, com a institucionalidade das defensorias públicas, porque a Constituição trouxe a defensoria pública para o texto, proibiu o defensor de advogar até em causa própria, ele só advoga para o assistido, e aí foi uma luta. Você vê o Estado de São Paulo, que é o maior Estado da Federação, não tem uma defensoria como a de Alagoas. Ainda tem contratos, convênios, tanto que recentemente o Supremo disse que era inconstitucional a lei que permitia pagar advogados dativos. Para quê? Para o Estado estruturar uma defensoria que atenda à sua população, que é a maioria da população, que não pode pagar um advogado. Você acha que... Eu acho que nem 10% da população alagoana pode pagar um advogado privado. Nós estamos num Estado pobre, a pior distribuição de renda do país, um modelo agrário ainda da colônia. Você tem 40 a 45 municípios que dependem exclusivamente do FPM. Não tem ICMS, não tem... Vários municípios não cobram nem IPTU, porque se cobrar o prefeito é linchado. Não tem IPVA, a frota é muito pequena. Então, são municípios que vivem do Bolsa Família, da aposentadoria rural, do BPC, do benefício de prestação continuada. Não há atividade econômica, dinâmica, que promova as pessoas. Então, como você, nesse contexto, você não tem espaço para um advogado privado. E em determinado momento há uma confusão nas cortes de justiça em relação à atuação pro bono de um advogado que não é defensor. Sim. E aí vai discutir se é para dar justiça gratuita ou não. Se é para dar justiça gratuita ou não. Isso é outro absurdo. Isso é impedir o acesso à justiça. É preciso que a gente pacifique essa questão do acesso à justiça, porque às vezes até você tem um salário de 8, 10 mil reais, é considerado classe média, mas você está com aquilo tudo comprometido. Imaginar que se o remédio custar a mesma coisa. Ou mais. Você está fazendo vaquinha. Eu sou ou não sou hipossuficiente? É a realidade do caso concreto. O próprio empresário, não precisa ser micro nem individual, não. Ele pode precisar de justiça gratuita. E tudo isso que nós estamos discutindo aqui, doutor, nós estamos falando sobre cidadania. Não. Nós estamos falando sobre democracia, nós estamos falando sobre direitos humanos. Acesso à justiça está lá no artigo 5º. O acesso à justiça está no artigo 5º como direito e garantia fundamental. Eu preciso ter esse acesso pleno. Eu preciso... eu tenho acesso. Entrei no Minotauro. Sim, quando é que eu saio do labirinto? Eu preciso ter um acesso de entrada com a expectativa de saída dele num prazo razoável. Eu tenho uma resposta que atenda à lesão. Alguém tem dúvida do que é prazo razoável, doutor? Não. Olha, o que é prazo razoável? A gente descumpre sabendo. Olha, de uma gravidez são 9 meses. Né? Com 9 meses tem que... o menino tem que nascer. Tem que nascer. Né? Então, o prazo razoável, você já imaginou? Eu tenho um processo com 30 anos, com 33, como já citei com 29, com 25. Hoje foi requisitado um precatório contra o Estado de uma ação que nós entramos em 92. Já tem pessoas com 81 anos. Já tem 2 que habilitamos os sucessores, porque os titulares faleceram. Essa realidade, Elias, que o judiciário brasileiro tem, a sociedade tem que amadurecer, cobrar isso do judiciário e o judiciário desatar esse nó. Para que ele não fique, vamos dizer assim, desimportante. Não, entrou da justiça, não tem saída, não tem volta, vai demorar muito. Isso seria a última fronteira para a barbárie. A gente já tem um legislativo que
é muito desacreditado Mas do ponto de veja vista só, da população, mas esse a gente renova de 4 em 4 anos. mas esse é a gente que escolhe, viu? Mas Ele é a nossa cara, a gente escolhe ele. Alguém dizia que é a representação fidedigna da sociedade. Nós temos aí um executivo, porque o cobertor é sempre muito mais curto do que as demandas requerem, também desacreditado. Se a gente perde a credibilidade no sistema de justiça brasileiro, para onde é que a gente segue? Não podemos perder essa credibilidade, porque senão a gente vai pensar exatamente, quando eu perco a credibilidade no judiciário, eu vou recorrer a quem? O bispo não tem jurisdição. O pastor também não. O pai de santo também não. Então eu tenho que pensar em discutir e ajudar no que for preciso para que esse poder ele encontre uma saída para esse impasse. A questão da quantidade, o que é que você vê hoje o STJ? Vamos reduzir para 5 minutos uma sustentação oral, porque numa sessão tem milhares de processos, porque tem gabinete com não sei quantos mil processos. Mas o povo brasileiro demanda demais. Aí o sujeito diz, mas tem Estado quem pode. O Estado brasileiro tem que ter um judiciário que atenda às demandas. Né? Então, nós temos que procurar um meio de resolver isso. Não acabando com a dialeticidade do processo, não acabando com sustentação oral, não minimizando-os, mitigando os recursos. Se a gente acabar com o contraditório, ainda assim continua a justiça? Não. Sem devido processo legal não há. Esse devido processo legal não foi uma invenção nossa, Elias. Isso começou em 1215. A gente não pode dizer nem que é de direita nem de esquerda, que foi a nobreza que fez o João Sem Terra, ficou chamado João Sem Terra, abrir mão da propriedade e dividir a propriedade com a nobreza, reconhecer título de propriedade aos nobres e aceitar um conselho. Foi um arremedo de parlamento, e daí começou o due process of law, que é o devido processo legal. Olha só, gente, é preciso destacar aqui os prazos da advocacia, que muita gente imagina que esse processo lá de 1990, 91, foi porque os advogados, essa é a cantilena, porque os advogados, eles recursam muito. Qual é o maior prazo que tem um advogado para dar uma resposta que fora exigida pelo juiz? Não, nossos os prazos hoje são de 15 dias para recurso. 15 dias. Úteis. 15 dias para resposta, sendo que os prazos da Fazenda Pública são em dobro. Né? E a intimação da Fazenda Pública é por um portal eletrônico. Né? Então, tem uma intimação própria, não é pelo diário. É um prazo razoável para responder uma ação. 30 anos é preciso muito recurso, não, doutor? Mas não é só os recursos, são os incidentes processuais, às vezes a falta de estrutura. A resposta do judiciário normalmente não tem prazo, né, doutor? Mas já foi muito pior. Eu já fui mais pessimista. Né? Hoje eu sou mais otimista porque eu vejo uma preocupação com essa resposta. Você vê o próprio CNJ, hoje ele faz análises muito, muito profundas, dizer que o maior litigante são as fazendas públicas, é o poder público. Ele já está mapeando onde estão. Do ano passado para cá, já adotaram resoluções para arquivar um monte de execuções abaixo de R$1.000, que não tinha sentido, só empanturrando o judiciário. Né? De vez em quando você vê mutirão de tribunal do júri, você vê mutirão nas varas de família, para desafogar um pouco onde está engarrafado, entendeu? Porque tem um termo que tem sido muito utilizado, aliás, pela magistratura ultimamente, que é litigância predatória. Mas o presidente do STJ disse que era litigância, ele substituiu o termo predatória por outro ministro Hermano Benjamin. Ele substituiu, não foi predatório, não foi abusiva, foi um termo assim. Isso é muito perigoso, porque se eu achar que determinado segmento da economia, seja ele o de crédito, seja ele o de instituição financeira, seja ele das empresas que fornecem serviços essenciais, tipo água e energia, seja qual for, seja ele o serviço de saúde, se eles cometem lesões em massa, você vai ter demandas em massa. E precisamos separar o joio do trigo. Óbvio que se vem um advogado, entra com 100 ações, todo mundo no mesmo endereço, pelo amor de Deus. As 100 pessoas não moram no mesmo endereço.
Aí você tem litigância mesmo, É, predatória. É preciso, veja, nem tanto ao céu, nem tanto ao nem mar. tanto ao mar. Uma lide, por estar sendo repetida ou por ter várias demandas, necessariamente ela não significa ser predatória. Por exemplo, quando uma concessionária d'água não supre o abastecimento d'água, ela supre só para a Rua do Elias ou para a Rua do Marcos? Não. Faltou água na cidade toda. Então, se a cidade toda entrar pedindo uma reparação, porque ficou 3, 4, 5 dias sem abastecimento, isso é lide predatória? A cidade toda ficou sem água. Olha só, doutor Everaldo Patriota, para a gente concluir essa conversa que eu julgo ser inicial, porque quando a gente fala sobre direitos humanos e cidadania, a gente tem que conversar todo dia. Dá para existir cidadania, direitos humanos, democracia com ditadura? Liberdade combina com ditadura? Advocacia combina com ditadura, doutor? Eu lhe responderia o seguinte: democracia é um grau de civilidade elevado que não pode transigir hipótese nenhuma de direitos e garantias fundamentais. Que maravilha. Doutor Everaldo Patriota, foi um prazer tê-lo aqui nessa estreia, conversando aqui com Elias Ferreira. Eu fiquei muito grato, muito feliz com a conversa que tivemos hoje. A felicidade é nossa, Elias, de ter uma tribuna como a sua, tão valorosa, tão prestigiada, uma conversa dessa natureza, com essa tranquilidade, uma pessoa da sua capacidade. Aliás, você é um profissional multifacetado. O homem é tão multifacetado que, além de jornalista, comunicador, é advogado e é presidente do Sindicato dos Advogados, então já é autoridade do mundo jurídico também. Prazer foi nosso, Elias. A gratidão é nossa, doutor Everaldo Patriota. Quero aqui agradecer. Doutor Everaldo Patriota tem 43 anos dedicados à advocacia. Esteve conosco aqui nesse programa inaugural, conversando com Elias Ferreira, programa que estará de volta na próxima terça-feira, a partir das 14 horas. Até lá!